Amazônia é impressionante. A grande diversidade biológica encontrada nesse ambiente fascinou e ainda fascina diversos pesquisadores. Diversos naturalistas do século XIX se encantaram pela biodiversidade amazônica e tentaram encontrar padrões em meio ao aparente caos dessa gigantesca diversidade. Um dos mais notórios pesquisadores que já tentou entender os padrões de distribuição das espécies da Amazônia foi Alfred Russel Wallace, coautor de Charles Darwin na teoria da seleção natural como mecanismo da evolução das espécies. Wallace observou que espécies de primatas, macacos e micos, pareciam ser limitadas a algumas regiões da Amazônia, sendo que os grandes rios, como o Rio Negro, pareciam funcionar como barreiras para essas espécies. Durante muitos anos, diversos pesquisadores também perceberam que os rios pareciam limitar a distribuição de espécies de diferentes grupos na Amazônia. Muitas hipóteses surgiram durante o século XX sobre o que moldou a distribuição das espécies da Amazônia, sendo que várias dessas hipóteses foram baseadas em estudos com aves. Ao mesmo tempo, na segunda metade do século XX, diversos pesquisadores começaram a estabelecer conceitos bem definidos de diferentes tipos de padrões de distribuição das espécies. Percebeu-se que as espécies podem se organizar espacialmente de diferentes formas e, então, cada forma de distribuição ganhou um conceito e um nome. Se as espécies vão mudando, umas deixando de ocorrer e outras aparecendo à medida que nos deslocamos no espaço, e assim, em cada lugar temos um conjunto diferente de espécies, nós chamamos isso de composição de espécies. Por outro lado, se as espécies têm seus limites de distribuição muito parecidos, nós chamamos isso de áreas de endemismo. Se você quiser saber mais sobre áreas de endemismo, veja o outro vídeo na descrição, na qual eu detalho um pouco mais sobre esse conceito, o conceito das áreas de endemismo. Então, uma forma de entendermos os padrões de distribuição das espécies da Amazônia seria identificar esses padrões de composição de espécies e de áreas de endemismo. Nos anos 80, um pesquisador fez exatamente isso. Joel Cracraft decidiu investigar os padrões de áreas de endemismo de aves na Amazônia. Em seu estudo, ele identificou áreas de endemismo limitadas principalmente pelos grandes rios da Amazônia. No entanto, na época que ele realizou esse estudo, ainda não existiam métodos de análise computacional para identificar áreas de endemismo. Então, ele teve que realizar uma análise visual dos dados e muitas vezes extrapolar a distribuição das espécies devido à falta de dados. Seu estudo foi muito bem aceito no meio científico. Muitos autores utilizam esses limites de áreas de endemismo propostos por Cracraft como base para seus estudos. Após seu trabalho, nenhum outro pesquisador tentou testar novamente a sua hipótese dos rios como limites das áreas de endemismo. No entanto, alguns pesquisadores incluíram novas áreas de endemismo à proposta de Cracraft, sugerindo que outros rios também pudessem limitar essas áreas de endemismo. Todos esses outros estudos também não utilizaram métodos de análise computacional para identificar as áreas de endemismo, mantendo a forma de análise visual que foi feita por Cracraft. Na época que esses limites foram propostos, existia menos informação sobre a distribuição das espécies de aves da Amazônia, uma vez que vastas regiões da Amazônia nunca foram pesquisadas cientificamente. Hoje em dia, ainda existem diversas regiões, assim, inexploradas. No entanto, o conhecimento aumentou bastante nos últimos 30 anos. A distribuição conhecida das espécies mudou, pois foram descobertas em novos locais. A exemplo, essa espécie nós podemos ver que era conhecida apenas para essa pequena mancha vermelha e atualmente é conhecida para toda essa extensão. Então, uma espécie que era restrita a uma das áreas de endemismo, agora ocupa 3 diferentes áreas de endemismos propostas. E um grande número de espécies foram descobertas nesses últimos 30 anos. Pensando nesse aumento de conhecimento sobre a distribuição das espécies de aves da Amazônia, nas novas técnicas computacionais disponíveis para analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões de distribuição, eu, juntamente com 2 pesquisadores,
decidimos realizar uma pesquisa para testar se as áreas de endemismos de aves na Amazônia realmente são limitadas pelos rios. Também decidimos usar os dados para verificar qual seria o padrão de composição de espécies de aves na Amazônia. Para isso, nós utilizamos um grande banco de dados de aves da Amazônia. Esses dados vêm de coleções científicas, na qual são depositados espécimes de diferentes espécies de diferentes locais. Nossos resultados surpreenderam. Usando 3 técnicas diferentes de análise, nós identificamos que as áreas de endemismo, ou seja, locais em que ocorrem espécies com distribuição muito similar entre si, não são coincidentes com a hipótese tradicional dos rios como limites dessas áreas de endemismo. Pelo contrário, os padrões parecem ser muito mais complexos, com áreas de endemismo dentro de outras áreas de endemismo. Outra coisa interessante é que muitas dessas áreas de endemismo parecem estar associadas a regiões montanhosas como os Tepuis e os Andes. Já quando nós analisamos padrões de composição de espécies, ou seja, como as espécies vão gerando diferentes conjuntos de espécies ao longo do espaço, nesse mapa cada cor mostra um conjunto diferente de espécies de aves, nós vimos que alguns rios, os maiores rios, representam limites para diferentes conjuntos de espécies. Podemos ver que, ao lado do rio Amazonas, existe um conjunto de espécies totalmente diferente do que está do outro lado do rio. No entanto, quando comparamos isso com os limites propostos, nem mesmo esse padrão relacionado aos grandes rios corresponde ao que havia sido proposto pela hipótese tradicional dos rios como limites para as aves da Amazônia. Essas linhas brancas mostram o padrão da hipótese dos rios como limites, e vemos que não coincide com mudanças de cores, que representam mudanças de composição de espécies. Agora, vamos simplificar essas cores em apenas 3 grupos de cores semelhantes, ou seja, áreas com conjuntos únicos de espécies. Vemos que, na verdade, esse padrão se assemelha mais ao padrão proposto por Wallace para primatas, pois ele menciona esses mesmos rios como limites para mudanças de conjuntos de espécies de primatas na Amazônia. Ou seja, o resultado observado para as espécies de aves se assemelha mais à hipótese de Wallace do que à hipótese das aves propostas anteriormente. Aqui vemos uma questão interessante. Os pesquisadores haviam identificado um determinado padrão de distribuição por meio de métodos que estavam disponíveis na sua época. Com novos dados e técnicas mais avançadas, nós conseguimos testar essa hipótese e verificamos que os dados não confirmam essa hipótese. Isso é possível, pois, a partir de uma ideia como a de que os rios representam limites para conjuntos de espécies que têm padrões de distribuição muito similares, áreas de endemismo, nós sabemos qual é o resultado esperado, ou seja, diferentes espécies deveriam estar limitadas pelos rios e deveriam ocupar toda a área entre os rios, tendo as espécies dentro de cada área distribuição quase igual. Sabendo disso, nós olhamos para a natureza e vemos se é isso que nós observamos lá. Então, esse é o teste. Sabendo o que esperamos de uma hipótese, nós podemos ver se os dados extraídos da natureza confirmam ou rejeitam essa hipótese. Neste caso, os dados não confirmaram o que era esperado para essa hipótese, então a hipótese foi rejeitada. Então, vamos deixar isso um pouco mais claro. Esse é o padrão esperado segundo a hipótese dos rios como limitantes de áreas de endemismo. Então, como você pode ver nessa animação, segundo essa hipótese, espera-se que diferentes espécies de aves tenham o mesmo padrão de distribuição, limitado pelos rios. Por exemplo, a espécie azul e a espécie rosa vivem basicamente no mesmo lugar, limitadas pelo rio, assim como os outros pares de espécies estão limitados em cada local entre os rios. Vemos que os resultados da análise de áreas de endemismo mostraram algo muito diferente. Agora, se esse padrão esperado pela hipótese dos rios não for de área de endemismo, mas sim um padrão de composição de espécies, alguns rios realmente limitam as espécies de aves, mas não são todos os rios que se pensava na hipótese dos rios como barreiras. Mas vamos entender melhor por que isso é diferente do padrão de áreas de endemismo.
Cada espécie é limitada por um rio diferente e pode passar por alguns rios. Veja, esse rio serve como barreira para a espécie vermelha. Esse bloqueia a passagem da espécie verde e esse da azul. Então, em cada área entre os rios, temos diferentes conjuntos de espécies. No lado A, temos as espécies verde e azul. No B, temos as espécies vermelha e verde. E no C, a espécie vermelha e azul. Assim, a partir do que foi observado com os dados, temos um novo panorama, na qual as áreas de endemismo têm padrões complexos sem ligação com os rios. Por outro lado, nós vimos que os rios limitam a distribuição das espécies, pois existem diferentes composições de espécies em cada lado dos maiores rios. Mas também vimos que nem todos os rios são relevantes para os padrões de distribuição das aves, pois a composição ou conjuntos de diferentes aves não variam em todos os rios. Dessa forma, podemos ver como que novos dados e novas análises podem refutar hipóteses antigas e trazer um novo panorama sobre a distribuição das espécies.